Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo, hoje, neste 1º de maio de 2025, participando aqui, fazendo a cobertura do evento que ocorre no município de Jacareí, aqui no Vale do Paraíba Paulista. Saímos um pouco de São José dos Campos para ver o que está acontecendo na cidade vizinha. Paralelamente, Guilherme está fazendo a cobertura em São Paulo de alguns atos também deste 1º de maio que estão ocorrendo no dia de hoje. E vamos conversar com alguns militantes, sindicalistas, pessoas que estão aí compondo e ajudando a organizar esse evento de hoje aqui na cidade de Jacareí. Vamos que vamos e toca o barco. Ouvir aqui o vereador Gabriel sobre o ato do 1º de maio. Como foi sua impressão aí? Acho que o ato foi um grande sucesso, né? A praça estava lotada, várias falas muito pertinentes, chamando atenção para temas muito importantes aí de Jacareí, temas nacionais, e marca aí também o retorno dos atos de 1º de maio para Jacareí, né? Faz muitos anos já que a gente não realiza nenhum desses atos de 1º de maio, e agora a gente faz nesse ano que está iniciando uma onda aí de luta dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos trabalhadores da cultura. Acho que foi ótimo, fiquei muito feliz com o resultado. Jacareí precisava de uma mobilização aí, né? Precisa, né? Eu acho que o grande trabalho que a gente tem feito, pelo menos no nosso mandato, é de justamente voltar às bases. Acho que é o que falta, né? Aquela mensagem que o Mano Brown mandou há tantos anos e que a esquerda ainda está tendo alguma dificuldade de entender. A gente tem que voltar para as bases, tem que regimentar mais pessoas para a luta e mobilizar aí para que a gente garanta os direitos para todos os trabalhadores. E como está o diálogo com as bases, né? Sendo que grande parte delas acabou, né, dando aí o mandato para o atual prefeito que é da direita, né, do campo da extrema-direita. Eu acho que esse evento aqui de hoje ilustra bem como a gente está fazendo esse trabalho de retornar às bases, né? A gente tinha 9 sindicatos, 3 movimentos populares, 6 partidos, então a gente está voltando a dialogar com as entidades e as organizações das entidades estão dialogando entre si, que é uma grande vitória. A gente teve aí durante muitos anos disputas internas e agora a gente está dialogando abertamente, de forma honesta, de forma amistosa, e o resultado é sempre esse aí que a gente vê, um resultado positivo que mobiliza as pessoas. Maravilha. E o trabalho na Câmara aí com tudo o que vem acontecendo na cidade? Tem sido duro, tem sido difícil, mas tem sido também muito recompensador, né? A gente tem tido um retorno muito bom da população, algumas derrotas, infelizmente, mas faz parte da luta, né? Se a gente não tiver ponto para perder, a gente não vai estar pronto para vencer também. E tem uma frase que eu gosto muito, que do lado certo a gente vence mesmo quando perde, e quando vence, vence 2 vezes. Então, maravilha. A gente está feliz em lutar. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos ouvir o Valtinho do Sindicato da Alimentação. Qual foi sua impressão desse 1º de maio de hoje? Olha, realmente foi uma surpresa para nós. A gente, quando começou a organizar esse ato, em cima da hora, a gente tinha muita dúvida do envolvimento, de como que seria a participação, mas o número realmente surpreendeu demais, né? A gente tinha cerca de 200 pessoas hoje aqui na praça, foi um ato muito bom e é um movimento que inclusive a gente resgatou no dia de hoje, que a gente precisa dar continuidade. Foi realmente um ato muito bom. Algum critério específico para a escolha ter sido Jacareí? Não, na verdade, assim, a gente começou com dúvida de onde seria o local, se faria centralizado em alguma cidade do Vale, mas assim, até em função da dificuldade, da necessidade de cada um movimentar suas bases, isso é o que pesou para a gente fazer um ato local. E aí foi se consolidando a partir do momento que o envolvimento, o crescimento, a expectativa de atingir o número que nós atingimos hoje foi se concretizando. Perfeito. Valtinho, como vocês estão mobilizados no sindicato para tocar as lutas que foram tão faladas aqui na praça hoje? Na Heineken, que é uma das principais empresas da nossa categoria, nós estamos com a campanha salarial em aberto, que nós antecipamos ela para poder por fim a uma parte da empresa que trabalha na escala 6x1. Então esse é o principal tema na campanha salarial da Heineken. Então o tema está realmente na ordem do dia da nossa categoria. Além disso, a gente vai estar envolvido no plebiscito nacional, né, que traz esses temas também, né, para poder envolver, para fazer um debate, para mobilizar os trabalhadores e em todas as lutas do dia a dia. Mas essas são as questões centrais que envolvem diretamente os temas que nós falamos hoje aqui.
Perfeito. Valtinho, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Um bom final de semana e um ótimo 1º de maio para todos. Maravilha. Ouvir a Rosalina do Sindicato dos Papeleiros falar, você falou bastante aí sobre a questão da união, né, da luta dos trabalhadores. Como você vê essa união atualmente? Então, são nesses movimentos, né, que a gente acaba enxergando e a gente vê que nós estamos ainda na construção. Nós passamos por uma desconstrução e agora está difícil para a gente retomar. Então a gente tem que ter algumas reflexões, fazer algumas reflexões. A gente teve alguns momentos, você viu aqui, algumas vaias, algumas coisas. O que é isso? E isso não é legal para o movimento sindical, ao meu ver. Não é legal por quê? Como eu disse, a gente tem que buscar alguma coisa do século XIX e foi na luta, né, que não é no individualismo que a gente consegue mudar isso daí. Então a gente tem que se unir, seja na associação, na igreja, na escola, na comunidade, nos sindicatos, nos movimentos sociais, que a gente consegue trazer de volta essa união. Então hoje serve para isso, para a gente poder ver o que nós podemos melhorar, o que a gente pode melhorar para o ano que vem. A gente vai ter uma eleição que é muito importante, como que vai ser a nossa mobilização? Então esse, no meu ver, é um momento muito importante, que é o quê? É a organização do movimento. Não importa as centrais, mas sim o mesmo objetivo, que é em defesa da classe trabalhadora. Rosalina, como o sindicato está se mobilizando na questão da defesa do fim da escala 6x1, entre outras lutas? Então, na verdade, o setor de celulose e papel, em Jacareí, a gente não tem essa escala, mas a gente tem esse setor de celulose que pratica a escala 6x1. E a gente está indo em vários encontros, várias plenárias, Nós acabamos de voltar de Brasília ontem, por exemplo, a gente foi entregar uma pauta lá, e dentro dessas pautas, uma delas é o fim da escala 6x1, que eu acabei de falar, né, que para a mulher ainda é mais prejudicial, né, porque na verdade, como eu acabei de falar, a mulher não tem escala 6x1, a mulher tem escala 7x7, né, que a gente não tem descanso. Então, o Sindicato dos Papeleiros está muito forte nisso. Mesmo a gente não tendo isso na nossa empresa, no nosso sindicato, mas a gente está junto, unido, para que outras empresas, não só empresas, mas também como os comércios, também parem de praticar isso daí. E a gente tem uma vida mais digna, com lazer, tempo com a família, com os filhos, e é isso. Todo dia tem que ser um 1º de maio, então, né? Na verdade, todo dia é 1º de maio, como ele falou, todo dia é um dia de luta, é um dia de trabalho, é uma luta pelos direitos, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Eu acho que nós estamos caminhando, porque como falaram no passado, nós perdemos um pouco quando nós só elegemos o presidente Lula e parece que nós acomodamos. E realmente eu acho que houve né? Então agora não, agora a gente está percebendo que nós vacilamos. Não adianta ter só o presidente Lula, assim também como não adianta ter só um prefeito. A gente tem toda a base do nosso lado. Então agora nós estamos no caminho certo e a gente espera que o ano que vem, que vai ter um ano de eleição, a gente consiga mudar essa história da gente aí. Rosalina, muito obrigado. Por nada, um abraço. Ouviu o Manuel Marginal MC? Manuel, pegando aí direto ao ponto, como que a arte e a música podem ser revolucionárias, falando aí nesse 1º de maio? Bom, eu acho que a arte e a música trabalha com a criatividade, trabalha com a inovação, trabalha com a expressão, o corpo, e também trabalha com as subjetividades, né? Então a arte e a música, elas ensinam muito as pessoas, elas entram na mente mesmo das pessoas, e isso é totalmente diferente do que alguns grupos, né, estão pregando. Alguns grupos não querem arte, não querem música, porque querem pessoas que não falem, que não comentem, que não pensem, né? Que sejam pessoas que simplesmente obedeçam, né? Agora mesmo eu vi uma reportagem de uma empresa que demitiu os funcionários e agora está querendo pegar egressos do Exército, né? Ao invés de aumentar o salário, eles estão querendo pegar egressos do Exército, ou seja, pessoas obedientes, né? Pessoas que não reclamam. Eu mesmo fui militar, posso falar para você com certeza que é dessa forma mesmo. E eu acho que a arte é isso. É o que transforma, o que faz o ser humano e não uma máquina. Perfeito. E no caso, como você está vendo aí esse 1º de maio, né? E justamente essas reivindicações, redução da escala 6x1, né? Já que o ser humano não é uma máquina, né? Eu acho que aqui está muito bom a manifestação, só acho que precisava ter mais gente. E foi o que eu falei ali em cima, a gente precisa melhorar o trabalho de base, né? Porque infelizmente ainda é muito trabalhador, muitas pessoas pobres ainda. Defende
as pessoas que estão querendo fuder elas mesmas, entendeu? Políticos que fazem propostas e projetos contra a classe trabalhadora. Então, existe ainda uma luta de ideologia, né, uma luta do pensamento nas periferias, nos trabalhadores, que eles ainda não entendem o que é a política. Eles não entendem que eles precisam participar desse jogo político, das tomadas de decisão, né? De como funciona realmente o governo. Eles precisam participar, eles são parte fundamental de tudo isso, né? E eles que geram riqueza aos trabalhadores, eles não têm entendimento. São pessoas que realmente não estão pensando mesmo, né? Devido a um monte de coisa que acontece no dia a dia, trabalho, conta, né? As pessoas não têm ainda a cultura de pensar. Então a gente precisa criar essa cultura com o trabalho de base, né? Com futebol, com arte, com esporte, né? Indo nas comunidades, nas periferias, nas cadeias, nas penitenciárias, na Fundação Casa, nos hospitais, nas igrejas, né? Precisa fazer esse trabalho de base. É isso. Perfeitamente, muito obrigado. Obrigado, meu irmãozão. Como é que é o seu nome mesmo? André. André, satisfação. Um salve para o MesaCast. Podcast Mesa de Debates. Um salve para o podcast Mesa de Debate. Tamo junto. Valeu. Falar com o Luciano do Sindicato da Alimentação. Luciano, já vamos começar aqui botando fogo na pólvora, né? Fala um pouco aí, repercute aí um pouco a sua fala sobre a questão da jornada 6x1, né? O colega até abordou aqui falando que essa história de que vai quebrar o Brasil é uma falácia. Olha, a jornada 6x1, na verdade, é uma necessidade do povo brasileiro. É uma necessidade para que o povo passe a ter saúde, para que o povo passe a ter lazer, para que o povo possa produzir de fato. Porque hoje o que acontece é o trabalhador se adoecendo, se acidentando, e nós precisamos pensar não só na questão do 6x1, mas também na questão da redução de jornada, que nós precisamos gerar emprego para os jovens que estão vindo para o mercado de trabalho. Porque com toda a modernização que foi implantada nas empresas, ela só atendeu o capital na ampliação do seu lucro. Ela não veio para poder tratar da segurança do trabalhador, ela veio para enxugar postos de trabalho. Então a produção aumentou, o enriquecimento do patrão aumentou, mas os postos de trabalho enxugaram. E junto com isso, enxugaram também os salários. Então por isso se faz muito necessário acabar com a jornada 6x1, que é o primeiro objetivo, mas também fazer a alteração na jornada de trabalho no país inteiro. E para isso nós precisamos do poder público junto, nós precisamos que os governos defendam essa pauta, porque nós precisamos mudar isso para todos os trabalhadores. Não são apenas lutas localizadas em determinadas empresas que vão mudar a realidade da maioria dos trabalhadores. Nós temos aqui agora, em frente do nosso ato aqui, uma loja gigante de empresários bilionários que está aberta em pleno 1º de maio, onde os trabalhadores são explorados, trabalham em jornadas exaustivas, e essa é a realidade não só deles, mas de todos os demais trabalhadores do comércio, das empresas que sofrem com essas condições. Você ainda pegou uma realidade bem prática aí como exemplo, né? E como que os trabalhadores, o sindicato estão mobilizados aí nessas questões? Nós estamos mobilizados, inclusive nós que somos da alimentação, nós temos algumas empresas que praticam essa jornada 6x1 e nós já estamos encampando nas nossas pautas de reivindicações a negociação para acabar com o 6x1 e implantar uma jornada mais justa. Nós não sabemos qual a jornada podemos construir, mas o 6x1 tem que acabar. Nós precisamos dar aos nossos trabalhadores lazer e condições de vida adequadas, para que eles, inclusive, possam produzir. Porque países europeus modernos reduziram suas jornadas e aumentaram a sua produtividade. Então, essa falácia de que se fizer a alteração quebra o país, isso é conversa de político e de empresário que quer enriquecer cada vez mais as custas do povo. Perfeito. Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço e faço um chamado a toda a população de Jacareí e do Brasil inteiro. Vamos nos juntar, porque o povo na rua, o povo tem força. O político, ele treme quando o povo se organiza. Foi dessa forma que nós fizemos as diretas já. E agora nós temos uma pauta nacional importantíssima. Vamos nos juntar e nos mobilizar, companheiro. Maravilha. Esse tipo de situações... Ouvir a Daniele, ela que também é funcionária pública e dirigente do PSB aqui de São José de Jacareí, é a força do hábito, né? E como vocês estão mobilizados tanto enquanto categoria e também o partido, né?
Isso mesmo. Né, tanto como na categoria dos servidores, há vários militantes, né, políticos, tanto de partidos de direita e esquerda, né? O PSB está inserido sim nos servidores, né? Em busca de justiça social, solidariedade. Né, e é importante sempre estar defendendo as lutas dos trabalhadores, a luta da população, principalmente jacariense, que está esquecida pela administração nesses últimos praticamente 9 anos, né? Porque esse ano ainda vai ser de direita, ainda é Celso Florencio, que participou do governo do Isaías. E como vocês veem aí a questão política, né, já que você tocou também nesse assunto, como vocês estão aí se mobilizando, seja na Câmara, nas ruas, né, contra a atual gestão, os ataques da atual gestão? Então, nós temos, né, o Gabriel Belém como vereador eleito pelo partido, né, foi o segundo maior vereador votado, o mais jovem a assumir a Câmara Municipal, a cadeira de vereador, né. A primeira função nossa do PSB é politizar a população de Jacareí, né, mostrar o que realmente é o trabalho do vereador, né, conscientizar a população dos seus direitos, dos seus deveres também, não podemos esquecer isso, né, e lutar, sim, por direito à política pública de qualidade para os munícipes, pela justiça social, que é muito importante. Então, é um trabalho de formiguinha. É nosso primeiro ano na Câmara Municipal com um vereador eleito, né, e a gente está começando bem, porque o Gabriel realmente está incomodando bastante a administração. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço. Conversar com o Jair, servidor público do Sindicato dos Trabalhadores Municipais aqui de Jacareí. Como você está vendo essa luta, esse 1º de maio aqui na cidade? Bom dia, muito importante essa luta dos trabalhadores. É muito importante que os trabalhadores eles tomem consciência de que não é somente uma data, 1º de maio, de folga, assim, nós devemos sim estar mobilizados e como trabalhadores públicos, nós já estamos mobilizados para sim uma greve, né? Já temos uma data agendada para nós realizarmos essa greve, então ela será assim em breve e os servidores eles estão sim já se mobilizando, toda a categoria. Hoje a nossa categoria ela é em torno de 5.000 servidores e boa parte desses já estão cientes e já estão bastante mobilizados sobre a greve. Nós estamos informando via WhatsApp, pessoalmente, sim, porque é muito importante. Então, este 1º de maio, esse movimento de hoje, ele só reforça esta luta, né? Então, com a minha fala agora há pouco, então, só reforça essa luta para que os trabalhadores eles tenham essa consciência de que é possível e é necessário lutar pelos direitos. Como é ser servidor público, servidor municipal, numa cidade que hoje, né, está dominada, tem na prefeitura uma pessoa que, independente do passado, optou agora pela via do bolsonarismo, né? É muito complicado essa situação, porque ele acaba pendendo, por um lado, que na fala dele, nos vídeos, na pré-campanha, ele disse que seria a favor do servidor, que ele daria a valorização, e alguns servidores acabaram, inclusive, né, acabaram acreditando nessa fala dele, mas a realidade é outra. Então, hoje, nota-se que não há essa valorização, e aí, claro, quem teve esse apoio, é um país democrático, mas quem teve esse apoio vê que não passaram de mentiras, não passaram de conversas que era somente para ganhar votos. Inclusive, hoje, deixou o vídeo dele prestando os parabéns aos servidores, mas esses parabéns é uma informação rasa. Então, nós temos que lutar bastante, porque precisa mostrar para ele que o servidor, sim, ele é de luta e que esse posicionamento dele não vai nos parar. Esse posicionamento de juntar com os vereadores da base dele, de aprovar contra o servidor, mas da forma que ele fez, então ele já viu no dia 16 que nós conseguimos mobilizar pelo boca a boca, sim, mobilizar uma grande parcela dos servidores. Então, nesses 4 anos, teremos bastante luta com os servidores. Para finalizar, Jair, como está a conversa, o diálogo com os servidores de modo geral, em especial os que ainda têm alguma ilusão aí com a atual gestão? Bom,
os servidores eles têm notado, apesar deste início, desse atual mandato deste governo, mas já vem de uma sequência de acontecimentos, né, desde o governo anterior, porque este não deixa de ser uma sequência do antigo governo. Então eles estão com bastante gás para a luta, sim. O pessoal está bastante mobilizado, independente sendo os diretores e os demais trabalhadores, eles estão se mobilizando nos setores para que a greve ela seja executada sim. Então, até porque, né, como já dito, no último sábado, que findou o prazo, que o prefeito ele tomou ciência de 72 horas, então a partir de segunda já poderia, sim, a qualquer momento pode paralisar, ter uma greve sim, e os servidores eles estão cientes, estão bem motivados e querem sim a greve, até porque no dia 16 eles já pediam isso, eles já gritavam, já pedindo greve, porque estão bastante descontentes com essa postura deste governo, principalmente, e também da antiga gestão. Perfeitamente, Jair, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a você. Conversar com o ex-prefeito Marco Aurélio aqui, falar sobre esse evento de 1º de maio. Fala um pouco sobre a importância desse tipo de evento. Eu acho super importante, porque se você não comemora, se você não celebra, isso pode cair no esquecimento. E as pessoas não podem esquecer a origem do 1º de maio. A origem de uma luta de trabalhadores que em 1886 fizeram uma greve de 4 dias, extremamente repressiva. Alguns morreram, outros foram feridos, outros foram presos em Chicago, Estados Unidos. Qual era a luta deles? Era jornada de trabalho de 8 horas, porque a jornada é 12, 16 horas. Então, se você perde isso da memória, você perde a história dos trabalhadores. Então, esse ato é super importante para trazer à memória essa luta dos trabalhadores. Antes, como você mesmo disse, foi pela redução para 8 horas, agora já se fala em redução para 6, né? A escala 5x2. Então, mas essa é uma luta, porque quando você pega naquela época lutando por 8 horas, e você vem para 2025, a pergunta é a seguinte: em 2025, quantas pessoas que a gente já não conhece que trabalham muito mais de 8 horas? Tem gente que trabalha 12 por 36, tem 2 empregos, é 12 todos os dias. Tem gente que trabalha 8 horas, depois faz um bico depois. E isso sem contar os trabalhos caseiros. Porque as pessoas pensam que o trabalho caseiro não é trabalho, é trabalho também. Então é muito raro uma pessoa trabalhar 8 horas hoje. A pessoa trabalha 10, 12, 14 horas. É uma luta histórica, porque as pessoas reconheçam que o tempo de trabalho, de emprego, tem que ser menor, para que as pessoas possam ter direito à família, à vida, entretenimento, porque a vida não é só o trabalho, a vida é um todo, né? Como você vê Jacareí atualmente, né, com uma prefeitura com uma linha diferente da que era há anos atrás? Você falou bem, a linha é bem diferente mesmo, porque agora a gente não vê as promoções culturais, as promoções esportivas. Infelizmente, quando eu ando domingo à tarde na cidade, tem a impressão que a cidade está deserta. Falando, o que aconteceu? Deu toque de recolher aqui? Não tem nada, né? E eu lembro que na nossa época a gente fazia questão de ter muitas atividades, porque quando você investe na cultura, quando você investe no esporte, além de você se prevenir pela segurança, você também faz com que a cidade seja viva e outras pessoas começam a vir para a cidade. Nós tivemos agora o aniversário da cidade. Qual o grande show que nós tivemos? Quando nós trazemos os grandes shows, além de trazer pessoas de outra cidade, o pipoqueiro ganha, o cara que vende churrasco, o cara que vende balão. Então você aquece a economia. Hoje a Jacareí está extremamente parada e é uma pena. Marco Aurélio, muito obrigado. Eu agradeço a você também, um abraço e um bom 1º de maio para todos. Bom 1º de maio. Vamos conversar aqui com o Ripa, presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Ripa, hoje o dia de luta está aqui concentrado em Jacareí, né, e outras cidades também. Como que os condutores estão enxergando aí esse 1º de maio? É uma data muito importante, né? 1º de maio é uma data onde a gente se lembra que nós temos hoje garantido, foi através de muita luta da classe trabalhadora, mas eu entendo que essa data é apenas uma data simbólica para a gente poder comemorar, porque a importância da classe trabalhadora vai muito além do 1º de maio. Mas serve de muita reflexão para todos os trabalhadores, para a gente poder simplesmente chegar numa conclusão que o único caminho para poder garantir os direitos da classe trabalhadora é lutando. E é isso que os condutores do Vale do Paraíba têm como pauta, lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores.
Perfeito. Os condutores também estão na luta, entre outras questões, pelo fim da escala 6x1, entre outros? Sim, fim da escala 6x1 também tem a questão da isenção do imposto de renda, que atinge muito a nossa categoria. Então a gente está nessa briga e contamos aí com o Congresso, com o Senado, tem a responsabilidade para poder atender o anseio da categoria do transporte também. Perfeito. Ripa, e que outras lutas aí precisam ser tocadas, né? Como que você vê a atuação que o sindicato tem feito? Agora nós estamos num processo de campanha salarial, onde tem uma luta muito importante que a classe trabalhadora precisa entender e que o único caminho para a gente poder conseguir um resultado positivo é na luta. Então, hoje, as nossas negociações, algumas estão em andamento, outras estão travadas, mas a pauta do sindicato é sempre defender os direitos do trabalhador. Perfeito, Ripa, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço pelo espaço. Encontramos o Zé Carlos aqui também no evento do 1º de maio de Jacareí. Zé, dessa vez está na cidade vizinha, né? Como que está a luta aqui? Olha, hoje é dia 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Hoje no mundo inteiro terá manifestações para reflexão no dia de hoje. Não é um feriado qualquer. O dia 1º de maio não é qualquer dia. É um dia que nos referendamos lembrar o passado, a história que o Brasil e o mundo teve, de muitos que tombaram na luta, para que pudessem ter o mínimo de dignidade e direito que nós temos hoje. Então, viemos de São José dos Campos, ontem teve o ato em Taubaté do 1º de maio, nesse momento está acontecendo um ato em Caraguatatuba, também da nossa região aqui, das organizações, e aqui já está legal, muita gente, são centenas de pessoas aqui, de todas as organizações progressistas, que defendem, né, a redução de jornada de trabalho, a redução do salário, o fim da escala de trabalho 6x1, que é uma escravidão, essa escala de trabalho, né? E pela isenção de imposto de renda, para quem ganha até R$5.000, entre várias outras pautas da classe trabalhadora. Então, parabéns a você, o pessoal do mesmo de debate, parabéns a todos que acompanham esse podcast, e dizer o seguinte, que nós entendemos que hoje quem está de parabéns é a classe trabalhadora brasileira, que produz tanto a riqueza desse país e infelizmente, muitas vezes não são respeitados os seus mínimos de direitos. Então, a escravidão passou, a nossa luta continua, sempre por justiça social, por emprego, por direito, e parabéns a toda a classe trabalhadora pelo seu dia. Parabéns a Carlos, muito obrigado. Obrigado.